Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje falaremos sobre a atualidade do pensamento espírita, sobretudo da obra de Allan Kardec. Comecemos por uma pergunta. A obra de Allan Kardec está ultrapassada, como muitos querem? Não, definitivamente não. Mas antes de nós começarmos o nosso vídeo, peço para vocês que, se gostarem do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para que o nosso trabalho possa chegar ao maior número de pessoas. Bom, para que a gente comece o nosso bate-papo dessa oportunidade, nós precisamos então formar uma ideia de como Kardec via a própria relação da doutrina espírita com a ciência acadêmica. E é lógico que a ciência acadêmica, na época de Kardec, era uma ciência muito diferente daquela que nós temos hoje, né? Hoje nós temos muito mais tecnologia, a metodologia de pesquisa científica ela passou por mudanças sensíveis, mas os princípios que Kardec demonstra dessa conexão entre ciência e religião, no caso ciência e espiritualidade, no caso do espiritismo, continuam muito válidos, até mesmo na nossa época, e continuarão válidos para o futuro. Vamos ver, numa questão de O Livro dos Espíritos, como Kardec, então, quer que haja essa conexão à luz do conhecimento que os espíritos desencarnados nos forneceram. Vejamos. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Perfeito o encadeamento do pensamento de Allan Kardec em relação a essa conexão existente entre ciência e espiritismo. Todavia, nós precisamos sempre deixar bem claro, como já temos deixado em várias oportunidades nos nossos vídeos, e reforçando mais uma vez, que o campo de estudo da ciência acadêmica é o mundo material e o campo de estudo da ciência espírita, por assim dizer, é o mundo espiritual. Elas não são antagônicas. No momento, muitos a consideram dessa forma, tanto do lado espírita quanto do lado científico-acadêmico, por assim dizer, mas elas são complementares na própria visão de Allan Kardec, como acabamos de ler agora. Então, vista essa questão da conexão entre ciência e espiritismo, a gente pode fazer a pergunta contida na questão 799 também de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec pergunta aos espíritos amigos a respeito de que contribuição o espiritismo pode dar para a humanidade. E eles respondem que é o combate ao materialismo, combate no bom sentido, né? Eles dizem o seguinte, que a dúvida quanto à imortalidade da alma deixando de existir pelas provas, todo um conjunto de pesquisa fornecido por Allan Kardec, e que infelizmente nós espíritas ainda não valorizamos como deveríamos, mas deixando de existir essa dúvida a respeito da imortalidade da alma, o espiritismo cumpriria o seu papel contra o pensamento materialista de que a vida acaba com a morte do corpo físico, de que a consciência desaparece após esse fenômeno da morte. Mas ainda tem muito mais do que isso.
o materialismo ele não é só uma crença do nada após a morte do corpo físico, ele é também uma forma de viver. E é por isso que no decorrer dessa resposta da questão 799, os amigos espirituais dizem o seguinte, que essa certeza, estando não mais velada pelo véu da crença, né, pelo véu da superstição, portanto, sendo uma certeza de fato, né, uma certeza não entre aspas, mas uma certeza de fato, então os preconceitos de casta, de cor, os preconceitos sociais, eles desapareceriam como um todo. Então nós vemos que a forma pela qual os espíritos definem o materialismo não é só essa crença de que de que tudo termina com a morte do corpo físico, mas é também um modo de viver. Então, realmente, o Espiritismo nos fornece os meios de termos a certeza nessa imortalidade, e essa imortalidade, por sua vez, ela vai acarretar a extinção gradativa do pensamento preconceituoso, quer seja social, de gênero, de raça, de etnia e assim sucessivamente. Então agora comecemos, numa outra fase do nosso vídeo, a falar sobre a atualidade do pensamento espírita diante das várias formas de se fazer ciência e como o Espiritismo pode contribuir no futuro para essas vertentes da ciência acadêmica, quer seja das ciências chamadas exatas ou das ciências chamadas humanas, médicas e assim sucessivamente. Vamos ver o que o Espiritismo pode contribuir para cada uma delas. Por exemplo, na física, sobretudo com as descobertas e com as pesquisas e elaboração de hipóteses trazidas pela chamada física quântica, que aliás tem sido muito explorada de forma indevida pelos movimentos esotéricos, místicos e infelizmente até por alguns espíritas, né? Muita coisa que não é da alçada da física quântica tem se vertido para esse lado nessas pessoas que infelizmente não estudam o quanto deveriam para entender realmente o que é a física quântica. Mas o Espiritismo, em sua primeira parte do Livro dos Espíritos, por exemplo, ele pode e muito contribuir para esses conceitos quando lança uma nova visão sobre a matéria em estágios, né, por assim dizer, em níveis vibratórios que a gente ainda não conhece. Quando fala, por exemplo, sobre o fluido cósmico universal e fluido, por falta de palavras mais apropriadas na abordagem atual da ciência, ele fala sobre esse princípio, essa substância que é geradora de toda outra forma de matéria. Então é um caminho que a doutrina espírita lançou no século XIX, mas o espiritismo também ele pode contribuir de uma forma muito definitiva para a medicina, por exemplo, né? Com o conceito de perispírito ou corpo espiritual ou psicossoma, não importa como chamemos. Então, um diagnóstico baseado nesse corpo espiritual ou perispírito, ele seria muito mais profundo, ele seria muito mais preciso, ele explicaria de uma forma mais ampla a origem de várias doenças, ele também poderia fornecer uma prevenção muito maior, né? Ele poderia fornecer, por exemplo, uma compreensão muito maior a respeito do que seja as doenças, tanto do corpo físico quanto da mente. Então fica aí nessa proposta espírita do perispírito como um fator que amplie as concepções da medicina material. Nós temos, por exemplo, no campo da biologia, como o Espiritismo poderia aprofundar esse conhecimento ao falar
da existência do princípio espiritual nos reinos inferiores da natureza, como, por exemplo, talvez nas plantas ou nos animais, incluindo, né, todo esse reino de seres vivos cujo princípio inteligente estagia, treinando talvez bilhões de anos, né, se adestrando nesse instinto básico de vida, nesse instinto de conservação e tantos outros, até chegar nesse nível de desabrochar para uma consciência humana. O Espiritismo poderia, então, estabelecer várias pontes, né, entre esses elos evolutivos, entre essas lacunas que existem em termos de evolução em nosso planeta. Ele poderia também nos dar uma outra visão a respeito do tratamento psicoterápico, nos fornecendo uma visão reencarnacionista do inconsciente, uma visão que leva em conta, por exemplo, a memória espiritual do ser espiritual que perpassa por todas as vidas, por todas as experiências encarnatórias que ele tem, não há conhecimento perdido. Isso se manifesta em vidas futuras, em termos de tendências. O Espiritismo poderia nos elucidar muitas coisas que não são explicadas, muitos transtornos de personalidade, muitos transtornos mentais que não têm uma explicação clara a respeito de sua origem pela psiquiatria. O Espiritismo pode contribuir através dessas evidências da reencarnação. E aqui cabe um adendo, que a reencarnação não está provada pela ciência, porque simplesmente a ciência materialista não tem condições de comprovar a existência do espírito. E se ela não tem condições de comprovar a existência do espírito, ela também não comprova a da reencarnação, e não é, infelizmente, ainda a função dessa ciência acadêmica materialista. Mas as coisas chegam lá. O que há são evidências que os pesquisadores ainda não conseguiram entender, de fatos que aconteceram com pessoas em regressão de memória, com lembranças espontâneas que crianças tiveram de outras vidas e assim sucessivamente, tá, gente? Isso também tem que ficar muito claro. Mas a doutrina espírita também pode dar nova luz, por exemplo, ao conceito de linguagem, quando estabelece a certeza da existência do fenômeno anímico, ou seja, dessa capacidade que nós temos de manifestar conhecimentos, de manifestar, por assim dizer, fenômenos por nós mesmos, sem a ajuda dos espíritos, e um desses é a telepatia. Então, baseado em símbolos, baseado na capacidade que nós temos em buscar na própria mente do receptor do nosso pensamento os símbolos e interpretá-los. Porque a linguagem ela é feita de símbolos. Então, com o conhecimento e com a certeza de que o fenômeno telepático existe, nós poderíamos ter uma comunicação, uma linguagem muito mais objetiva, muito mais competente, muito menos ambígua e muito mais profunda. Nós teríamos também uma nova era no intercâmbio, na comunicação entre os seres humanos, não mais somente na dimensão material, mas nas dimensões espirituais de vida. O próprio Livro dos Espíritos, numa de suas questões, que fala sobre a perda de entes queridos, ela diz que uma das funções da mediunidade é promover esse intercâmbio, né, entre os espíritos queridos nossos que se antecederam a nós para o mundo espiritual. E eles dizem, no decorrer da resposta à pergunta de Allan Kardec, que nós teríamos o aperfeiçoamento dessas comunicações vindas do mundo espiritual, e também nós conseguiríamos sintonizar com mais
objetividade o mundo espiritual. E esses aparelhos já existem de certa forma, né? Essa pesquisa é chamada de transcomunicação instrumental, na qual os espíritos se comunicam através de aparelhos eletrônicos, e esses aparelhos com certeza no futuro vão ser aperfeiçoados ao ponto dessa comunicação mediúnica ser extremamente popularizada, a fim de que os laços de fraternidade, através da comunicação entre as dimensões, possam ser muito mais estreitados. Então, o Espiritismo nos mostra essa visão vanguardista em termos de comunicação. Mas também não para por aí. O Espiritismo ele estabelece uma nova luz no processo de pedagogia, no processo de ensino, no processo educacional do ser humano, quando mostra a criança não como uma página em branco, sendo a sua mente, mas sim um espírito encarnado com várias tendências que poderiam ser estudadas de uma forma muito mais profunda, caso a reencarnação fosse levada em conta nessas pesquisas a respeito de suas tendências, né? Então, esse processo pedagógico seria muito mais completo se visse a criança já como um ser, como uma consciência que estagiou em várias culturas, em várias situações sociais diferentes, em sexos diferentes, em culturas diversas, por assim dizer. Nós teríamos, por exemplo, uma grande contribuição na reconstrução do sistema político do mundo, quando quem assumisse um cargo público, seja ele de qualquer poder ou em qualquer hierarquia, tivesse a noção exata da lei de causa e efeito e soubesse da responsabilidade que é lidar com dinheiro público, lidar com o destino coletivo de uma cidade, de um estado, de um país, ou até mesmo, como nações como a China, Estados Unidos, lidar até com o destino da própria trajetória do planeta. Então, caso essas pessoas tivessem um conhecimento da lei de causa e efeito, através da reencarnação, elas lidariam de uma forma muito mais honesta, de uma forma muito mais empática com as necessidades da coletividade, em detrimento dos seus desejos egoístas, vaidosos e orgulhosos. Nós teríamos, por exemplo, uma nova visão a respeito do direito penal, na qual a pena de morte, melhor dizendo, não faria mais parte de seus quadros pelo simples fato de que o espírito não morre, de que a vida continua, e tirar o corpo físico de alguém de forma patrocinada pelo Estado seria apenas empurrar o problema para uma outra dimensão na qual a consciência continua se manifestando. Então seria uma nova visão a respeito das restrições necessárias que essa consciência doente e antissocial, em grau de intensidade tal que não pode viver momentaneamente numa sociedade como um todo, ela seria reclusa, mas ela teria um novo tipo de abordagem a ser feito para ela, na qual valorizasse a aprendizagem e não a punição. Mas isso, com certeza, também é uma pauta para daqui a muito tempo, sabemos disso, mas que vai se tornando madura com o tempo e com a transformação própria das coisas. E também nós temos a principal contribuição da doutrina espírita, que é uma nova visão de espiritualidade, na qual diz que fora da caridade não há salvação. Naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que jamais o Espiritismo poderia dizer que fora da igreja ou do centro espírita não há salvação, porque o Espiritismo prevê a unidade na diversidade, mas ele diz que o bem é o bem, independente de quem o realize
independente da crença que uma pessoa possua ou da descrença que ela também tem implícita nela momentaneamente, não independe disso, porque a espiritualidade ela não depende necessariamente de uma religião, e foi essa contribuição, talvez uma das maiores, que o Espiritismo veio nos trazer. Quando Kardec, de uma forma magistral, definiu o verdadeiro espírita como aquele que tenta vencer as suas más tendências e inclinações em todos os momentos de sua vida, né? E quando também pegou uma abordagem muito ampla do Evangelho de Jesus, o dividindo em 5 partes, e a parte principal sendo a questão do aprendizado emocional, moral e também relacional, ou seja, o amor ao próximo como a si mesmo, como dizia Jesus. Espero ter transmitido assim o tema básico do vídeo, que é a certeza de que a doutrina espírita é atualíssima, de que os princípios básicos espíritas são cada vez mais atuais e de que a obra de Allan Kardec não é uma peça de museu, é uma obra que precisa de atenção cada vez maior, de uma abordagem cada vez mais profunda, de uma metodologia de pesquisa cada vez mais direcionada e atualizada de acordo com os dados da ciência, mas sem perder a sua essência trazida no século XIX. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito no nosso canal, toque o botão do sino ao lado de botão de inscrição para chegar informações a respeito de vídeos novos que são postados no canal toda semana. Meu nome é Marcelo Furtado e foi um prazer muito grande estar com você até o final do nosso vídeo, e esperamos que esteja conosco em outras oportunidades, a fim de que a gente possa estudar a doutrina espírita e mudar esse panorama mental e intelectual do planeta com a certeza da imortalidade da alma. Abraço a todos, muita paz e luz.